Ah, desligando. Tá desligando, aham. Não, tá desligando. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exercício. Então o que a gente tem que fazer? O usuário vai informar pra gente qual que é. O nome a gente pode ignorar, tá? Quem colocou o nome, tudo bem. Quem não colocou não precisaria. Então o usuário vai informar qual que é a idade de uma pessoa em anos, meses e dias. A gente vai considerar que o ano tem 365 dias e cada mês tem 30. Tá? Então o ano inteiro, o que ele informar em ano vão ser 365 dias, o que ele informar em mês eu vou considerar só 30 dias. E aí no final a gente tem que mostrar para o usuário quanto tempo que ele já viveu. Beleza? Tranquilo? Quantos dias que ele já viveu. Então, acho que a gente já fez um parecido em minutos, né? Então, esse daqui ficou mamão com açúcar. Então, exercício 1. Beleza? Então, aí, como o usuário vai informar dados pra gente, eu vou criar o scanner. Beleza? Então, lembra no início para te orientar, não precisa sempre usar essa regra, só quando você tiver sem noção de como fazer, de dividir o seu programa em 3. Entrada, processamento e saída. Qual que é a entrada aqui? Quais são as informações de entrada? O nome, a idade da pessoa em anos, meses e dias. Por enquanto eu vou desconsiderar o nome. Então eu vou ficar só com idade, né, que vai ser anos, meses e dias já vividos. Beleza? Então, o que eu faço aqui? Hã? Peço para falar quantos anos ele já viveu, quantos meses e quantos dias. Depois que ele me informar cada uma dessas informações, eu vou ter que pegar elas e colocar elas aonde? Cada uma na sua respectiva variável, ok? As variáveis que vão armazenar a quantidade de anos, meses e dias vividos vão ter que natureza? Real, texto, inteiro? Inteiro, né? Então, int, anos, meses e dias. Beleza? E aí vou fazer a leitura de cada uma delas. Digite a quantidade de anos vividos. Anos igual leitor.next int. É preferível que vocês prestem atenção nesse daqui, porque como vão ser muitos exercícios, o ritmo vai ser um pouco acelerado. Tá? Então talvez não dê tempo de vocês copiarem e prestar atenção mais por conta disso. Tá gravando, tá? Beleza? Dúvida até aqui? Tá tranquilo, né? Então a mesma coisa, agora eu vou fazer para o mês. Digite a quantidade de meses vividos. Meses igual a leitor.next int e por fim digite a quantidade de dias vividos. E aí, dias igual leitor.next int. Isso, fazendo uma ponte com o semestre anterior, isso daqui é similar ao que a gente tinha no semestre anterior e de int. Digite a quantidade, tá? Pra gente traduzir. Beleza? Tá, agora o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que transformar todas essas informações para uma única unidade, que ele quer a resposta em dias, beleza? Para depois mostrar para o usuário. Beleza? Vou criar então uma variável que vai acumular a soma de todos os dias já vividos. Beleza? Eu vou chamar essa variável de total. Beleza? Vou dizer que inicialmente essa variável total vai receber o valor da variável dias.
Por quê? Porque a quantidade de dias vividos, vocês concordam que corresponde à soma do número de dias já vividos, ao número de meses já vividos transformados em dias e ao número de anos já vividos transformados também em dias. Beleza? Então, inicialmente, ela já começou com a variável dias. Ok? Em seguida, eu posso transformar anos em dias, né? Ou meses em dias. Beleza? Como que eu faço para transformar isso? Multiplico, né? Então eu vou criar aqui um int anos em dias. Vai ser igual ao quê? Anos vezes 365. O enunciado ficou confuso mesmo. Ele está considerando que cada ano completo tem 365 dias e que os meses individualmente tem 30. Tipo assim, é uma soma que não vai bater. Mas vamos considerar esse enunciado. Oi? Tudo bem, sem problema nenhum. Vocês querem fazer tudo aqui? Total igual dias, né? Mais anos vezes 365. Precisa de parênteses aqui? Não precisa. Mas pode falar. Para mim, muito ficaria mais para ler o código. Ah, sim, aham. É uma coisa mais fácil que eu ler o código depois e falar assim, é aqui ele fez uma. Tá certo. Não precisa, mas assim, não tá errado se você colocar. Tipo assim, pro Java vai ser algo irrelevante porque ele faz a multiplicação de fato. Nesse caso ele vai somar dias com a multiplicação desses dois, que é de fato o que a gente precisa. Se para você a leitura vai ficar mais fácil se você colocar entre parênteses, não tem problema. Só lembrando que o parênteses pro Java ele vai entrar como ele vai influenciar na forma de realização do cálculo. Isso, ele vai dar precedência ao que tiver entre parênteses. Ok? O que mais? Não. Mais meses vezes 30. Ok? Então aqui vai ser systemout.println total de dias vividos igual total. Dúvidas? Alguém que tentou não conseguiu fazer esse? Beleza. Vou compilar aqui. Um ano, 2 meses, 3 dias. Vamos ver. Então são 3 meses. Não, 2 meses. Né? E 1 ano. 3 meses, 5 mais 60 mais 3, né? Beleza? Tranquilo? Dúvida nesse daqui? Então, segundo. Beleza. No segundo, o objetivo era que a gente criasse um programa, é bem similar ao anterior, né? O usuário vai informar um determinado horário, tá? Composto por hora, minuto e segundos, e a gente tem que converter isso para segundos. É tipo assim, ó, se agora são 21 horas e 32 minutos, quantos minutos já se passaram desde o começo do dia? Tá? Isso que nós... É óbvio, tá? Programa inútil porque são só com fins didáticos, a gente não sabe muita coisa ainda para dificultar um pouco o objetivo do programa. Ok? Então vai ser a mesma ideia. Eu vou ter as 3 variáveis que eu vou chamar de hora, minuto e segundo. Beleza? E vou fazer a leitura. Digite as horas. Hora igual leitor.nextInt. Vou copiar os dois. Beleza? A mesma coisa vai valer para os minutos. Então, minuto igual a leitor.nextInt
e digite os segundos. Segundo leitor next int. Beleza? Int total vai ser igual aqui. Segundos mais minutos vezes 60 mais horas vezes isso, ou 60 vezes 60, né? Ou 3.600. E aí, por fim, system out print ln já se passaram total segundos. Dúvida? O 3.600 é pelo seguinte, o enunciado quer saber, desde da 0 hora, quantos segundos já se passaram. Beleza? A gente multiplicou isso daqui por 60, por quê? Cada minuto tem 60 segundos, né? Então eu pego cada minuto que ele informou, multiplico por 60 para eu converter isso para segundos. E aí, depois eu tenho as horas que ele já me passou. Cada hora tem quantos segundos? Não faço ideia também. Mas eu sei que cada hora tem quantos minutos? 60. E cada minuto tem quantos segundos? Então concorda que vai ser 60 vezes 60? 60 vezes 60, 3.600. Beleza? Que ficou obscuro. Tá, beleza. Dúvida aqui? Eu não vou testar, só vou compilar para não passar exercício para vocês. Ixi, cheio dos erros, hein? O que é isso aqui, hein? Normal, né? Tô acostumado. O que é esse primeiro erro que a gente viu na aula passada? Exatamente, tá? Então, sempre que aparecer, não pode encontrar o símbolo, cannot find symbol, e ele falar símbolo, variável, tal, significa o quê? Você está usando a variável e você não declarou ela. Ok? Isso. Então, o que está acontecendo aqui é, aqui ele te fala qual que é a linha. Deu erro na linha 12, ok? Na linha 12 ele vai até indicar para você, ó, aqui. Então, o problema é, apareceu uma tal de segundos aqui que não me foi apresentada, né? Ela não foi declarada. Aí você vai por toda a propriedade e fala, não, declarei, tá aqui, ó. Só que aqui você colocou segundo, lá você colocou segundos. Beleza? Então, apagou aqui, apaga aqui e apaga aqui. Beleza? Maravilha. Dúvida? Terceira. Aqui é bem parecido com aquele programa que a gente já tinha criado, do preço de venda, com a diferença que eu não vou aplicar o percentual de lucro sobre a soma do custo com o imposto. Né? O que eu vou fazer aqui é considerar um lucro apenas sobre o valor de venda do veículo. Ok? Então, só retomando, o usuário vai me informar qual que é o valor do veículo que ele está comprando. Então aqui, ó, o usuário informará o custo do veículo e as porcentagens de imposto que ele vai pagar sobre essa venda e o quanto ele quer ganhar de lucro sobre o valor do veículo. Tá? Então o que mudou é só um pouquinho o cenário. Em vez de somar os dois, fica até, na minha opinião, mais fácil. A gente vai só aplicar sobre o custo. Beleza. Então, as informações de entrada são 3, né? Qual que é a natureza das variáveis que vão armazenar essas informações de entrada? Double, né? Então, double, valor do veículo, porcentagem de lucro e porcentagem de imposto. Ok? Faz a leitura. Digite o valor do veículo igual a leitor.next double. Boa noite. Digite o percentual de imposto. Porcentagem de imposto.
e digite o percentual de lucro. Porcentagem de lucro. Beleza? Saída do nosso programa. O que, que o enunciado pede para o nosso programa produzir com base na entrada? O valor de venda, né? De revenda, no caso. Beleza? Então, o que eu quero é o valor de revenda. O valor de revenda vai ser composto por o próprio valor do carro, mais o valor do imposto, mais o valor do lucro. Valor do carro eu já tenho porque o usuário me informou. Valor do imposto eu tenho? Não, mas eu consigo obter ele, né? Como? O valor do imposto? Ele vai ser o valor do imposto vezes. Isso, na verdade o valor que o usuário vai informar é da porcentagem do imposto, né? Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu tenho que encontrar qual que de fato vai ser o valor do imposto. Então double, valor do imposto vai ser igual ao quê? Valor do veículo vezes Percentual do imposto sobre 100. porcentagem, né, do imposto sobre 100. Aonde? Quem perguntou? Por que eu escrevi double aqui? Alguém sabe a resposta? Por que eu coloquei double aqui? Mas só para entender a pergunta. A pergunta é por que tem o double? Porque tem alguma coisa antes de valor de imposto ou porque essa alguma coisa é double? Tipo assim, a pergunta é por que não int? Não. Não, é porque... Entende? Botou a variável lá em cima e criar outra. Entende? Por que eu não declarei aqui em cima ela? Beleza, poderia declarar aqui em cima. É uma questão de organização, tá? Fica a seu critério. Se você quiser declarar as variáveis todas juntas lá em cima, pode ser. Se você quiser ir declarando as variáveis à medida que você vai precisando dela, pode ser também. Desde que, antes de você utilizar essa variável, você tenha declarado ela. Pode ser, por exemplo, no código. Por exemplo, se você declarasse double lá em cima, aqui embaixo, para cima, o mesmo código, pode? O mesmo nome? Não, mesmo código. Mesmo código. Se ele bota para inteira aí. É, por exemplo. Aqui embaixo, Não, lá não se colocou. Exatamente, tipo, você criar uma variável inteira junto com uma variável double. pode sem problema nenhum. As variáveis são independentes. Eu poderia aqui embaixo criar uma variável inteira, x. Quando você for associar ela, Na operação o senhor consegue. Bem observado. E quando for associar elas, lembra das regras dos conjuntos, dos inteiros e dos reais. Quem está contido em quem? Os inteiros são Os inteiros estão contidos nos reais. Então, variável real, nesse nosso caso, ela comporta um número inteiro. O contrário não é válido. Então, eu quero dizer o seguinte. Se eu tivesse uma variável x aqui, disse que x recebe 3. Ok? Aqui embaixo, eu poderia colocar, por exemplo, valor do veículo igual a x vezes, sei lá, 7,3. Sem problema nenhum. Agora, colocar x aqui e aqui colocar valor do veículo, já não vai compilar. Beleza? Respondido? Foi? Então, seguindo. Aqui não precisa usar o parênteses, porque vai dar a mesma coisa, né? Isso. Beleza? Então, seguindo. Encontrei o valor do imposto. Falta em... Pode falar. Ah, é verdade. Obrigado. Aham. Beleza? Seguindo. E agora? Já encontrei o valor do imposto. O que falta para eu encontrar o valor de revenda? O valor do lucro. Ok? Então, double valor do lucro é igual a valor do veículo vezes porcentagem de lucro, né? De lucro aqui é de imposto, dividido por 100. Ok? Tudo que eu precisava para encontrar o valor de revenda, eu já tenho. Então agora é só somar. Double valor de revenda é igual valor do veículo mais valor do imposto mais valor do lucro. Não é do mesmo. É que eu fiz confusão. Lá em cima eu botei D, aqui eu botei tudo do. Ok? E aí, System Output LN revenda o veículo por valor de revenda. Ok?
Você não passou nada. Bati. Lá tá se pondo automóveis. Como que... Só porque eles começaram a dar uma cara pro Cara, não precisa. Vamos testar. Acho que tem um exemplo aqui. Tem. Então o veículo a 20 mil, 25 de imposto, 10 de lucro, né? 20 mil, 25 e 10, né? 27 mil, maravilha. Dúvidas? Cara, né? Não? Seguindo. 4. Esse parece o da chocolate lá, né? Eu quero saber quantos reais que uma pessoa já gastou, uma pessoa que fuma, né? E a gente conhece, a gente sabe quantos cigarros que ela já fumou por dia, a gente sabe há quantos anos ela tem esse vício e quanto custa a carteira de cigarro. E aqui a gente vai considerar que cada ano tem 365 dias, vai desconsiderar anos bissextos. E que a carteira de cigarro possui 20 cigarros. A lógica é muito parecida. Beleza? Então vamos lá. Em todos eles eu não copiei o scanner. Oi? Não tinha isso, mas você vai lembrar. Ah, acontece, faz sentido. Beleza? Tá, então, informações de entrada. Número de anos, né? Fora da carteira. Então vamos por partes. Número de anos é o quê? Natureza. Inteiro, né? Então, número de anos que ele já fumou. O que mais? Número de cigarros por dia. Também tá aqui inteiro, né? Número de cigarros. Vamos colocar. Número de cigarros por dia. E o valor da carteira, né? O valor da carteira pode ser R$20,40. 20 reais o quê? Ah, centavos. Não, o valor da carteira deu. Double, aham. Já dá pra... Não, ele já mostra o catálogo. Bom, o derby é... Beleza? Tá. Não, a gente não lembra barato. Então eu vou fazer a leitura. Pra carteira. A carteira. Carteira vem 10 carteiras com 20 também. Então vamos lá. Então digite a quantidade de anos. Número de anos igual leitor.next int. Digite a quantidade de cigarros por dia. Número de cigarros por dia. E por fim, valor da carteira. Digite o valor da carteira. Valor da carteira. Next double. Beleza? Qual é a informação de saída que a gente precisa? Total gasto. Que estratégia? Como que vocês pensaram em resolver o problema? Achar o valor unitário do cigarro. Beleza, encontrar o valor unitário, né, de cada cigarro. Encontra o número de cigarros que ele já fumou nesse período todo. Ok? Então vamos marcar aqui, ó. O que eu preciso encontrar? Valor unitário do cigarro. O que mais que eu preciso encontrar? O número de cigarros. Na verdade, em todo o período, né? Em todo o período. E depois eu preciso fazer o quê? Multiplicar o valor unitário pelo número total. Certo? Então vamos por partes. Como que eu faço para encontrar o valor unitário do cigarro? É o valor da carteira, né? Então, ó, valor unitário é igual ao valor da carteira, porque se eu sei que a carteira tem 20 cigarros, divido por 20 e encontro o valor de cada um deles. Beleza, então esse aqui já achei. Preciso encontrar o número de cigarros que ele fumou no período inteiro. Essa informação vai ser de que natureza? Não, ele formou o número de cigarros que ele fuma por dia. A gente quer saber no período inteiro. Não, mas isso aí já não dá conta total. Não dá, professor.
Aí você vai multiplicar o Dá para fazer certo. o ano que fumou por esses 365, ele faltou Então, Isso, vocês querem fazer tudo numa operação só. Não, é que assim, ó, eu acho que eu entendi o raciocínio de vocês. Vocês querem fazer toda a operação já agora com base nisso que a gente já descobriu. Em vez de dividir e encontrar agora o número total de cigarros em todo o período e depois multiplicar essa quantidade total pelo valor. esse gasto período você fala pegar o valor do consumo diário desse 65 vezes. Isso, aham. Eu pensei que vocês tinham proposto a gente dividir assim. Vamos encontrar primeiro o valor de cigarro, de cada cigarro. Depois vamos encontrar quantos cigarros ele fumou em todo esse período. E depois multiplicar os dois. Mas não tem problema, é a estratégia de vocês. Vocês querem agora, a partir daqui, já encontrar o valor total gasto. Só faz de idade. Mas tem a critério de vocês. O que vocês preferem? Que a gente já faça direto? Dois dias se passa, você lembra. Aí depois passa um mês, tem que lembrar de você transformar. Já não esperei que ter esse monte de conta, né? Tá, vamos fazer os dois depois. Dessa forma, depois a gente muda, tá? Então eu quero encontrar o número total de unidades de cigarro que ele já fumou em todo o período. Natureza. Inteiro, né? Tudo bem, alguns ele jogou fora, mas a gente conta como inteiro. Beleza. Número total de cigarros. É igual ao quê? Quantidade de anos, né? Que eu chamei de número de anos. Vezes 365, que cheguei ao número de dias total. Vezes o consumo diário. Certo? Aí agora eu consigo double valor total é igual valor unitário vezes o número total de cigarros. Beleza? Chegamos na saída. System out print ln. Você já gastou valor total. Beleza? Se fosse tudo numa linha, a gente pegaria isso aqui tudo, colaria aqui no lugar desse daqui, beleza? Terminou. Tem as vantagens e desvantagens de você fazer ele passo a passo, né? Com o tempo, à medida que você vai programando, você já vai fazendo dessa forma, mas tipo, tudo numa linha só. Mas a questão que o Benigno levantou é interessante. É bom você já organizar de modo que posteriormente você consiga olhar, ainda mais quando é um cálculo mais intuitivo, tranquilo, mas quando é uma operação um pouco mais complexa, é interessante você detalhar para isso, né? Para futuramente você entender o que foi Você feito. está pensando numa coisa nesse minuto, Uhum. você resolve a equação. É similar, por exemplo, a dúvida que o Jairo teve do 3.600. Né? Agora tá fresco pra gente que 60 vezes 60 é 3.600. Mas pode acontecer falar, por que eu multipliquei esse negócio por 3.600? Onde saiu? Da onde saiu esse número? Aham. Então, só porque você já passou tanta coisa na cabeça, não lembra. Uhum. O que era esse número? Beleza. Dúvida? Tranquilo. Então, o quinto objetivo é o seguinte: eu sei que eu tenho um latão aqui, eu estou supondo que a composição desse latão é zinco e cobre, né? Zinco e cobre. E eu sei que 30% dele é cobre, é zinco, e 70% é cobre. Aí eu estou lá numa fábrica de latão, e o dono da fábrica de latão fala bem assim, ó, eu não sei esse negócio de porcentagem, eu quero que você crie um programa assim para mim, ó, que eu fale. Eu quero fazer um latão de 3,5 kg. Quanto que eu vou precisar de cobre e quanto que eu vou precisar de zinco? Beleza? Vamos lá. Informação de entrada. Quais são as informações de entrada? Ou qual? Quilos do latão que eu quero produzir, né? Então, double, vou colocar aqui, ó, quilos do latão. E aí faço a leitura disso. Digite o peso do latão. Quilos do latão igual a leitor.next double. Fez a leitura. Beleza? Agora o que eu quero descobrir. Quais são as saídas que eu tenho? Que eu preciso dar ao usuário? Quantidade de cobre e quantidade de zinco. Tá? Então aqui eu vou colocar quilos de cobre
e quilos de zinco. Quilos de cobre vai ser igual ao quê? Quilos do latão, né, vezes. Isso, pode colocar ou 70, né? Cobre é 30, não é? Cobre é 30? Cobre é 70, beleza? Vamos colocar assim, né? Pode ser? Vamos dar uma olhadinha depois. Então, quilos de zinco é o correspondente. Quilos do latão complementar, perdão. 30 por 100. Chegamos na informação, mostra. Então, você precisa de quilos de cobre e você precisa de quilos de zinco. Certo? Especificamente esse daqui vamos testar. Vamos pegar o mais prático, né? Se eu quero produzir 100 kg de latão, quanto de cobre, quanto de zinco? 70-30, né? Tá ficando bom, né? Maravilha. Beleza? Fracionado? Vamos colocar 93. Vamos ver. 93 vezes 70. Opa! 93 vezes 70. Dividido por 100. Ô, louco! Dá pra render já, hein? Só precisa achar o dono da fábrica de latão. Vender lá pra... Vamos lá. Tá na hora de partir. Ok. Seguindo. Esse daqui é bem trivial, né? É uma loja de roupas. A pessoa vai informar quantas bermudas, quantas camisetas e quantas calças a pessoa comprou. Você tem que falar qual que é o valor final da venda, né? Esse daqui é dado praticamente. Vamos lá. Esse daí é poderia pôr na prova isso. Estava até marcado, prova, lá, prova, tudo para a prova mesmo. Não. Então vamos lá. Então eu vou criar a variável bermudas, calças e camisetas. Faça a leitura. Digite a quantidade de camisetas. Camisetas igual a leitor.next int. Bermudas e calças. Ok? O preço, se não me engano, disso daqui é fixo? É fixo. Então a camiseta R$5, bermuda 10, calça 15. Então, total, né? Uma pichincha. Total vai ser 5 vezes camiseta, né? Camisetas, mais 10 vezes bermudas, mais 15 vezes calças. System out print ln, valor da venda total. Dúvida? Não? Só compilar então. Esse aqui foi? Baba. Hã? Da prova vai ser vai calcular os compostos. Calcula o imposto de renda, dúvidas para uma lei, 3 fazendas, mais. Suba na receita e veja se a malha fina. Vamos lá, o 7. Tá, então nesse daqui a gente quer saber qual vai ser a altura de duas pessoas, né, passados alguns anos. Sabendo que cada um deles cresce uma quantidade de centímetros por ano. E a gente conhece qual que é o tamanho atual desses dois. Beleza? Então vamos lá. Oi.
Na 7 ou na 6? Na 7. Aham. Eu fiz aqui no base só saga, acho que é cimento. Ah, não tem problema. Em vez de você deixar fixo essa quantidade de centímetros, você deixou o usuário informar. Não tem problema nenhum. Não é, de fato, não é o que o exercício pediu, mas não tem problema. Para agora, como eu só quero analisar a lógica de vocês, tá sossegado. Ok? Exercício. Tá, então vamos lá. A gente sabe qual que é a altura inicial de Pedro e de José. 1,5 m e 1,10 m. O usuário vai informar para mim qual que é a quantidade de anos só, né? Que se passaram. Então, quantidade de anos inteiro. Beleza? Anos passados. Eu vou colocar direto aqui. Systemout.println, digite quantos anos se passaram. Igual a leitor.next int. Se eu colocar assim. Tranquilo, a declaração da variável, ela só precisa preceder a utilização dessa variável. O que não funcionaria é eu utilizar aqui anos passados, por exemplo. Ok? O que está abaixo, sem problema. Ok? Tá. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar qual que é a altura, né, do José. Eu sei que o José, ele já tem 1,5 m. Então, esse 1,5 m ele não vai perder. Tá? 1,5 m. Tá? Ele quer em centímetros? Vamos lá. Construa um programa que exiba a altura em centímetros, tá certinho? De José. Então, o que a gente vai fazer aqui? Em vez de eu considerar ele como sendo double, eu vou considerar ele inteiro e já vou iniciar com 150 centímetros. Beleza? Tá, eu sei que o José cresce 2 centímetros por ano. Então, o que vai ter aqui? Dois vezes anos passados. A altura do Pedro. Aham, tranquilinho. Eu fiz igual um livro ali. Ah, O pessoal não consegue 1,10, né? Porque fala aqui, ó, um programa que exibe após determinada quantidade de anos. Mas faltou mesmo, poderia. Após determinada quantidade de anos, não é? Valor de delta. Uma determinada quantidade de anos, beleza. Ele vai informar quantos anos se passaram. Delta T sobre delta S vezes. Beleza, é aqui. Não, mas o enunciado não está muito bem escrito mesmo, não precisa se preocupar. Então o outro cresce 3 por ano e começou com 1,10. Esse aqui foi mais fácil ainda, né? José terá altura José centímetros. E Pedro terá altura Pedro centímetros. Pedro ficará mais Nossa, alto. altura inicial. Daqui quantos anos? Isso, para a prova é assim. Descubra quantos anos, né? Como é que calcula a base? Delta T sobre delta S. Beleza. Essa era a prova. Dúvida? Vamos lá. Então aqui o que eu... Ah, esse aqui é muito fácil. O usuário vai informar qual que é a largura e a altura, né? E a comprimento do terreno. Você tem que falar qual que é o... Vamos colocar aqui só para caso alguém não esteja na aula, ter como material para estudar. Tá? Então vamos lá. Digite a largura do terreno. Double largura. Next double. É largura e o que? Comprimento? Largura vezes a altura. Mas aqui no programa acho que ele deu outro nome. Base. Isso é estranho, né? Mas no terreno é o que? É largura? Não, mas quando você está num terreno assim, tipo, você fala, tem tanto de largura e Comprimento.
Comprimento, vamos lá. Digite o comprimento do terreno. Comprimento. E aí, beleza, magicamente, double área igual a largura. Largura vezes comprimento. Uala. O terreno tem área metros quadrados. Isso. Nove. O da padaria é praticamente o mesmo da camiseta. Primeiro eu vou calcular quanto que é meu lucro. Aham. E depois Eu divido Soma tudo no final. os traços. Os traços. Então vamos lá. Dividir meu lucro. Tá, então ó, vamos lá. A gente tem uma padaria que a gente quer automatizar. E aí a gente sabe, ó, que cada pão que ele vende lá 15 centavos, a gente tem um custo para esse pão de 9 centavos. O leite que é vendido a R$1, ele é comprado a 70 centavos. E o bolo que é vendido a R$5, tipo assim, um bolo baratinho, ele tem como custo R$3. O objetivo é, o usuário vai informar quanto que ele vendeu de pão, leite e bolo, e a gente tem que informar qual foi o lucro da padaria. A única diferença desse da camiseta é que aqui eu vou ter que subtrair de cada um desses produtos o custo, né? Pego o valor total, subtraio o custo e chego até o lucro. Beleza? Então vai ser a mesma ideia, ó. Eu vou ter uma variável inteira para o número de pães, outra para o número de leites e outra para o número de bolos. E aí faço a leitura. Digite a quantidade de pães vendidos. Pães igual a leitor.nextint. Opa! Digite a quantidade de leite, digite a quantidade de bolos. Ok? Double lucro igual. Vou botar o enunciado aqui. Se eu vendo cada pão a 15 centavos e ele tem um custo de 9 centavos, lucro por pão 6 centavos. Beleza. Então aqui eu vou colocar 6 centavos vezes pães. Né? Isso eu já tô colocando na cabeça. Isso. Não é porque eu comprei. Só deixa o computador fazer. Deixa, tranquilo. Não, mas isso daqui, ó, é a mesma coisa, a mesma situação da gente colocar 3.600 ou 60 vezes 60. Tá? Fica a seu critério. O que é preferível você colocar o custo aqui já direto? Você vai tirar uma conta pro computador, aí você faz. Mas beleza, não quero. Não quero, comprei esse computador caro, eu quero que ele trabalhe. Então, 15, né, menos 9 centavos. Beleza? Mais uma linha só para vocês enxergarem. Aí, o leite é R$1 menos 70 centavos vezes leites. Mais 5 menos 3 vezes bolos. System. O lucro do dia foi de lucro. Aham. Aham. Tudo bem, pode ser. Ele somou tudo que vendeu, aí depois somou todos os custos e subtraiu os dois. Beleza? Ó, uma coisa que a gente pode fazer aqui também, que dá a mesma coisa, seria eu reutilizar essa minha variável.
Na maioria dos casos aqui, a gente está utilizando a variável uma única vez. A gente escreve nela uma vez e já usa. Mas isso não é restrito. Eu posso colocar um valor numa variável e na linha de baixo substituir esse valor por algum outro. Tá? Por exemplo, aqui ó, eu poderia colocar ponto e vírgula. Ok? E aí, como que eu faço para continuar essa conta? Não preciso colocar double de novo, porque a variável lucro já está declarada, né? Então, lucro recebe o quê? Lucro, que é o que ele já tinha, mais isso daqui. Algoritmo, mesma coisa. Lucro é igual a lucro mais isso daqui. Todo mundo visualiza que é a mesma coisa, só mudou a forma de digitar? Ok? No Java, especificamente, existe um atalho para esse tipo de operação. Sempre que você vai dizer que a sua variável x vai receber o valor que ela já tinha, mais alguma coisa, você coloca lucro mais igual o restante que você quer somar. Beleza? Então aqui embaixo também ficaria mais igual, sai lucro daqui. Beleza? Que ele vai acumulando dentro daquela variável. Então acumula do que você já tem aquilo que está à direita. Beleza? Na real, ele fazia conta de cima, né? Vezes 2. Isso. Sempre ele vai considerar, bem observado, ó, sempre ele vai executar primeiro, é como se ele colocasse a parte direita toda em parênteses. Então eu quero dizer o seguinte, ó, x mais igual y é o equivalente a x recebe x mais y. Por que eu coloquei esse parênteses aqui? Ele parece redundante. Isso, primeiro ele vai resolver o y e depois ele soma. Ok? Bom. O mesmo se aplica a vezes igual, menos igual, dividido igual. Ok? Não. Vamos de novo. Você não tem graça, você não vai escrever no papel. Você não vai sofrer de pegar uma coisinha. Você tinha que ter passado, senão eu porque eu já escrevi mesmo. Volta de Né? Só pra exemplificar aqui, imagina que eu estou lendo da main aqui. Se eu colocar assim, ó. Vamos lá. Então, A está valendo 3, B está valendo 8. Ok? Quanto vai valer A depois dessa linha? 11. Todo mundo visualiza que é 11? Ok? Então, A está valendo 11. Nessa linha, quanto está valendo B? 3. E nessa linha, quanto está valendo A? Hã? Vezes igual. Vezes igual. É vezes, aham. Tá, então 77. Mas não entendeu por quê? Entendeu? Okay? E se fosse o dividido, mesma coisa. Dividiria A barra o restante. Tranquilo? Certo. Diminui o código, né? Certo. A décima. O objetivo da décima é, eu sei que um carro, meu carro, por exemplo, ele é abastecido tanto com álcool quanto com gasolina. Só que o meu carro, ele anda 8 km por litro de álcool. E anda 11 km com cada litro de gasolina. Ok? Eu quero criar um programa para o seguinte. Às vezes você chega lá no posto e aí sim, você sabe quanto de dinheiro que você tem. Mas você não sabe o que vai ser mais interessante para você abastecer. Se vai ser álcool ou se vai ser gasolina. Então eu não quero um programa que vai definir por mim. Eu quero um programa que vai só me dar informações que me permitam definir. Ok? Então eu vou falar para o programa bem assim, ó. Programa, eu quero abastecer R$50. O álcool, cada litro, está custando tantos reais e a gasolina está custando tantos reais. Esse meu programa tem que me falar bem assim, Kleber, você vai andar tantos quilômetros se você abastecer esses R$50 de gasolina e tantos quilômetros se você abastecer com álcool. Define aí, né? Define aí o que você quer fazer. Né? Pode colocar no GPS. Então vamos lá. Pode pegar lá no GPS. Então, exercício 10. Então, informação de entrada. Quantas? Valor do álcool, valor da gasolina e
valor que eu vou gastar. e o valor que eu quero abastecer. Ok? Então, double, valor abastecido, né? Valor é que vai ficar AA. Tá, vou colocar valor litro, né? A, que vai ser de álcool, valor litro, G, beleza? E vou colocar valor total. Pode ser, né? Dinheiro. Dinheiro. Beleza. Digite o valor do litro do álcool. Diminuir um pouco a fonte. Beleza? Valor litro A igual a leitor.nextDouble. Digite o valor do litro da gasolina. Valor litro G. Beleza? E por fim, digite o valor a abastecer. Dinheiro igual a leitor.nextDouble. Beleza? Tá, qual que é a estratégia que vocês criaram? Qual que é a formulação matemática que vocês criaram para resolver isso daqui? Isso, sabe-se que com cada litro de álcool ele anda 8 km e com cada litro de gasolina ele anda 11 km. Isso o exercício dá como informações fixas. Mas eu acho que é só você achar quantos litros você vai ter, ou dinheiro, Certo? depois você pega e multiplica esses litros vezes o valor que ele faz. Exatamente. Então, esse é o nome? O que o Marcos propõe é, eu pego a quantidade de dinheiro que eu tenho e vejo quantos litros que eu vou conseguir comprar de cada um desses combustíveis. Beleza? Com base nessa quantidade de litros, eu vejo quantos quilômetros que eu vou percorrer com cada um de acordo com a autonomia do meu carro. Ok? Então, pegando a estratégia do Marcos aqui, eu preciso encontrar, primeiro, quantidade de litros de álcool, né, que eu compro com esse valor. Depois, eu preciso encontrar a quantidade de litros de gasolina que eu compro, ok? Aí, por fim, encontro quilometragem com álcool e quilometragem com gasolina, ok? Como que eu encontro a quantidade de litros de álcool que eu consigo comprar com esse valor? Como é? Exatamente. Então, aqui, litros de álcool vai ser igual ao quê? Dinheiro sobre valor litro A. Certo? De gasolina. Só muda aqui para G e aqui para G, né? Certo? Quilometragem que eu consigo com álcool vai ser o quê? Litros A vezes... Eu sei que com álcool ele anda 8, então vezes 8. Certo? Litros G, perdão, KMG é igual a litro G vezes 11. Ok? E aí, por fim, systemout.println, seu carro anda KMA com álcool. Andará, né? Seu carro andará KMG com gasolina. Se colocasse assim, dinheiro vezes 11, dividido pelo Dinheiro vezes 11 dividido pelo litro, litro? Mas é que a gente não tem ainda o litro, né? Você fala aqui embaixo. Valor pago dividido pelo valor do litro. Certo, você fez a mesma coisa que a gente, só que numa operação só. Isso aí, aham. Beleza? Então, vou compilar. Isso é 10 páginas. Eu tinha que escrever esse negócio, agora eu tô chutando. Tô feliz. Tô sobrando minha felicidade, agora eu vou escrever bastante. Beleza, então aqui, vamos supor, quero abastecer. Opa, quanto tá o álcool? Acho que tá uns R$2, né? 2,99. O álcool? O álcool tá 1,99. 1,99.
1,99. Gasolina deve estar o quê? Uns 2,50. Ó, compensa ele ir de álcool. Hoje. Bem pouquinho, mas compensa, né? 3 quilômetros, né? Ok. Beleza? Seguindo. Vamos lá? Beleza? 11º. Então, nesse daqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular qual que vai ser o valor que uma pessoa vai receber, sabendo qual que é o valor do salário dela, quanto que ela já pegou de adiantamento, e sabendo que sobre o salário desconta-se 20% de imposto. Beleza? Então vamos lá, isso aqui é tranquilo também, né? Coitado do cara, mas pior que é isso que a gente paga mesmo. É até mais, dependendo da situação. Beleza. Tá. Então, informação de entrada vai ser o salário, né, que ele ganha e o quanto que ele adiantou. Beleza? Então, double valor do salário. Então, system.out.println, digite o valor do salário, leitor.nextDouble, digite o valor de adiantamentos, beleza? E aqui eu vou criar valor líquido. Valor líquido vai receber o quê? Vai receber valor do salário, menos o quê? Valor do salário, valor líquido eu chamei. Lá em cima, valor do salário. Menos 20%, né? Isso, então eu vou pôr assim, ó. Valor líquido vezes igual 0,8. Ô, louco! Se eu tô tirando 20%, me sobra quantos por cento do meu salário? 80%. Beleza? Pode falar. Tem que tirar o adiantamento? Tem que tirar o adiantamento, né? Mas o valor que eu vou receber, independentemente do adiantamento, tem 20% que ele vai descontar. Beleza? E agora, valor líquido menos igual valor de adiantamentos. Beleza? System.out.println, valor líquido igual valor líquido. Acabou. Não, mas tem várias formas, né? Não precisa ser explicitamente isso daqui, né? Exclusivamente isso daqui. Na hora de fazer. Ler código, assim, não é difícil, mas assim, é mais fácil que você codificar, né? Vamos lá. Então, 11. Não vou nem executar. Então vamos lá. O do Fahrenheit aqui é facinho também, né? É um programa para converter de Celsius para Fahrenheit. Só copiar isso daqui, substituir as variáveis e acabou, né? Beleza? Então vamos lá. Na verdade, esse Fahrenheit aí só falou que ele criou Então 12. Fahrenheit aí da ninguém. Pegou o Celsius que já estava inventado. Beleza, então nessa quantidade de graus Celsius eu tenho que converter para Fahrenheit. Beleza? Então, vou criar uma variável aqui, C, que vai ser a quantidade de graus Celsius.
Então, digite quantidade. Quantos graus Celsius, né? Hã? Ih, garoto, hein? A temperatura em Celsius. Beleza, leitor? Ponto next double. Aí eu vou descobrir agora quanto que isso dá em Fahrenheit copiando aquela fórmula, né? C vezes 1.8 mais 32. Fechou, system out print ln. E isso corresponde a F Fahrenheit. Eu não sei. Mas eu previ porque eu não sei. É um H num lugar esquisito. Então vamos lá. Então, gente. Beleza. E o outro é o contrário, né? O usuário vai informar os graus em Fahrenheit. Ah, e agora eu digo que eu escrevi aqui. Eu acho que é Fácil. Faren. Mas esse H não é aqui, não? Não, é depois. Faren. H. Faren. H-R-E. Ah, H-R-E. assim? Eu acho que tem um H a mais aí, mas tá bom. Vamos lá. Tá. Aí C vai ser igual, segundo a fórmula lá. Esse F é menos, né? F menos 32 dividido por 1.8 por 1.8 corresponde a parará Celsius. Ah, C, verdade. Beleza? 14. Esse 14, o usuário vai informar, por exemplo, vocês. No geral, vocês trabalham quantas horas semanais? Assim, formalmente. 40, né? Beleza. Se você trabalhar 50, por exemplo, tem 10 horas extras para você receber aí. Pra quem? Na teoria, né? Na teoria, ok? Então o objetivo do exercício é esse. O usuário vai informar qual que é a jornada dele, sei lá, semanal, mensal, o que for, e ele vai informar quantas horas ele trabalhou nesse período. Nosso programa tem que falar bem assim, ó. Você vai receber, ele vai informar também o valor da hora dele. Quanto que vale cada hora de trabalho dele. Eu vou ter que informar no final quanto que ele vai ganhar, incluindo essas horas extras. Beleza? Vamos lá. Mostrar pra ele, tipo, dar uma indireta, né? Falar, olha, ele calcula hora extra. Olha que eu tenho ganhado. Aham. Beleza. Então, primeiro, o usuário, segundo o exercício, ó, tem um programa, parará, o usuário vai informar a quantidade de horas trabalhadas no mês, a quantidade de horas da jornada e o valor da hora. Então, valor da hora digite o valor da hora. O número. Digite o número de horas da jornada. Int jornada é igual a leitor.nextInt. Beleza? E por fim, digite o número de horas trabalhadas. Ok? E agora, José? Hã? Int, número de horas trabalhadas. Não, tudo bem. Assim, para o exercício, nesse caso, tanto faz, mas faz sentido. Na hora que você for desenvolver a aplicação, você vai ter que analisar com o usuário, né? Qual que vai. Você vai digitar fracionado, né? Que vai variar de aplicação para aplicação. Então, por exemplo, suponha que o RH, não sei se ele considera os fracionados. Se ele for considerar, o seu programa vai ter que considerar. Beleza? Então tá, e aí? Como é?
Isso. Como que vocês dividiram? A Eliane sugeriu a gente encontrar primeiro a quantidade de horas extras, né? Então, encontrar número de horas extras. Beleza. Depois disso, A porcentagem. quanto custa cada hora extra, né? Então, encontrar o valor de cada hora extra, certo? Aí eu fiz o valor de campeonato, não sei se tá certo. Aí calcula o valor regular, né? O valor que ele ganha sem trabalhar hora extra. Então, encontrar o valor regular. O que mais? Somar os dois. Mas aqui a gente não encontrou o valor da hora total, né? A gente encontrou o valor unitário da hora extra, né? Encontrar o valor, sei lá, excedente. E aí, por fim, somar valor regular com valor excedente. Ok? Então vamos por partes. Encontrar número de horas extras. Fácil, mole, vamos lá. Números, vamos falar assim, horas extras é igual a trabalhadas, né? Menos jornada. Fácil. Valor de cada hora extra. Isso, aham. Então vai ser valor da hora extra é igual a valor da hora vezes 1,2, porque ele fala que cada hora extra vale 20% a mais. Alguém boiou no 1,2? Não? Foi? Ó, 1,2 é o seguinte: 20% a mais de valor da hora, a gente teria assim, ó, double valor da hora extra é igual valor da hora, certo? Mais valor da hora vezes 0,2. Isso aqui você entende? Mesmo? Tá, então o que a gente pode fazer? Ó? Se eu isolar matematicamente valor da hora, o que eu poderia substituir aqui? Eu teria, né? Valor da hora vezes o quê? Isolando, não lembra da matemática? Se eu isolar, vamos chamar de x, que às vezes a gente só consegue fazer com x. Então, ó, se eu colocar assim, y é igual a x mais x vezes 0,2. Isola x aqui, como que fica? X vezes, né, o quê? Mais 0,2. Né? Somando isso aqui, vai dar 1,2. Esse parênteses sobrou. Ok? Foi? Então, tranquilo. Tá, então a gente já descobriu o valor da hora extra. Valor regular que ele vai receber é o quê? Valor da hora normal vezes a jornada, né? E o valor excedente é igual valor da hora extra vezes horas extras. Final total é igual valor regular mais valor excedente. E aí mostra. Seu salário é de total. Como você fez? Certo, você encontrou aí nesse caso os 20% a mais dessa hora, certo? E aí depois você somou com o valor da hora normal. Sim. Sem problema. Você fez essa nossa operação aqui, tá abreviando essas suas duas operações. De você calcular 20% sobre a hora extra e depois somar o valor antigo com esses 20%. Tá, o seu tá tão certo quanto o nosso. Beleza? Aqui ficou puxado? Tá, então ó, o que a gente pode... Pode passar? Ok? Então seguindo.
Oi. A gente está considerando sempre que vai ter uma hora extra, né? Tentar trabalhar mais do que... Bem observado. Se acontecer do trabalhador trabalhar menos do que a jornada. Tem que ter um limite, né? Isso, então assim, mas não vamos ignorar esse if por enquanto. O nosso programa, por enquanto, não dá para vender, né? Porque isso é a versão inicial. Ele não ainda suporta o cálculo da situação em que a pessoa trabalhou menos do que o que ela deveria. Mas assim, a gente vai ter condições até o fim do semestre de criar um programa que resolva também essa situação. Ok? Ó, o 2515 a gente já fez, né? Que é para encontrar o peso mínimo e o peso máximo. Eu acho que vai dar tempo de fazer só mais um. Qual desses aqui você acha mais difícil? 16? Pode ser? Vamos nele que a gente conclui. Ah, é 16, verdade. Beleza. No 16... O 16 é a mesma coisa, a gente só vai considerar que a parcela de fato está atrasada, tá? Se a parcela não estiver atrasada, ferrou. Se o cara for pagar sem ter, isso é igual vocês, por exemplo. Se for pagar adiantado, você não tem desconto nenhum. Então tá normal, tudo normal. Não, mas aqui ainda tem um caso pior aqui no nosso, que se ele não tiver atrasado, a gente ainda vai cobrar a multa dele, Claro, né? tá certinho. Então, beleza, vamos lá. Então, nesse exercício aqui, nesse exercício... Só pra saber que tá gravando, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o usuário vai informar qual que é o valor original da conta, o quanto que a pessoa afirmou que iria pagar. Então, digite o valor original da conta. Beleza? Double valor original. O usuário vai informar também qual que é o percentual, né, de multa e qual que é o percentual de juros ao mês. Beleza? Então, double percentual de multa igual a leitor faltou system out. Digite o percentual de multa e digite o percentual de juros ao mês. Beleza? Agora ele vai informar também a quantidade de dias em que essa conta está atrasada. Ok? Então, digite o número de dias de atraso. Int, terminando já. Dias de atraso. Next int. E agora? Então, primeiro, o valor total, double. O valor total não tem como não considerar o valor original. Beleza? Além do valor original, concorda que vai ter a multa? Então vamos calcular qual vai ser a multa. O valor da multa vai ser o quê? Valor original vezes percentual de multa sobre 100. Beleza? Então aí, valor total mais igual valor da multa. Ok? E o valor dos juros? Vamos ter que encontrar primeiro o valor diário dos juros. Por quê? Porque esse valor que a gente vai encontrar é o valor mensal de juros. Então eu vou criar aqui, ó, valor dos juros ao mês. Vai ser igual ao quê? Valor dos juros ao mês. Valor original, né? Valor original
vezes. Não, aqui é o mês que eu quero mesmo. Então, ó, percentual de juros ao mês dividido por 100. Né? Eu quero saber o quanto que eu vou pagar de juros por mês. É isso daqui. Agora eu vou calcular o valor dos juros ao dia, que é o quê? O valor de juros ao mês. Valor dos juros ao mês dividido por 30. E agora? Double. Valor total. Não é valor dos juros. Dos juros igual. O valor ao mês. Valor dos juros ao dia vezes dias de atraso. Por fim, valor total mais igual valor dos juros. Beleza? E aí, System Out print ln, valor atualizado, valor total. Beleza? Foi? Só compilar aqui. É o 18. 18 não, 16. Beleza. Deixa eu fazer a chamada rapidinho.